Oi, minha gente, tudo bem? Então, hoje nós vamos entrar no capítulo 2 de História e eu quero que vocês abram aí a apostila de vocês e acompanhem com a leitura, os exemplos e a conversa que a gente vai tendo por aqui, tá bom? Pega e abre na 230. Hoje nós vamos dar início na 230 e vamos até a 235, tá bom? Então, vamos lá. Lutas indígenas pelos direitos civis. Nesse capítulo, você vai conhecer os direitos civis conquistados pelos indígenas ao longo da história do Brasil. Aqui tem a representação de um indígena, né, num celular, né, e as crianças observando, tá bom? Já vimos que os direitos civis foram conquistados pelos grupos sociais. Será que os indígenas tiveram dificuldades para obter os seus direitos? No Conversa Vem, os indígenas são os povos que já estavam aqui quando os portugueses chegaram. No entanto, isso não garantiu aos indígenas que seus modos de viver fossem respeitados. Desse modo, a busca dos indígenas por direitos civis aconteceu e ainda acontece no Brasil. Na sua percepção, os povos indígenas são tratados com igualdade em relação aos demais brasileiros? Então, assim, vocês acreditam que os povos indígenas são tratados iguais ao resto do povo brasileiro? Vocês vão anotar aqui esse pensamento de vocês, lembrando que não tem certo nem errado, é a opinião de vocês antes de aprender o conteúdo que vem depois, tá ok? Lógico, pode ser que vocês mudem de ideia depois, pode ser que vocês mudem de ideia depois, mas não precisa arrumar nada aqui. Deixa aqui o pensamento que vocês têm no momento, tá bom? Indígenas no Brasil. Aqui tem mulheres indígenas, aqui na ilustração, do grupo Caiapó, tá bom? Quando os indígenas chegaram no Brasil em 1500, existiam centenas de grupos indígenas que eram diferentes entre si. Tinham hábitos, práticas e costumes próprios. Muitos caçavam, plantavam e estavam organizados em sociedade. Em muitas comunidades indígenas na atualidade, as crianças vivem integradas ao mundo dos adultos, aprendendo por meio da convivência e observação o seu modo de vida, além das histórias que lhes são contadas pelos mais velhos. Assim é a vida das crianças indígenas que vivem em comunidade, que preservam suas tradições. Então, o que acontece? As crianças indígenas nas tribos não tem assim, coisa da mulher adulta fazer, do homem fazer, da pessoa idosa fazer, da criança fazer. Eles vivem todos juntos. Com isso, as crianças meninas aprendem com suas mães quais são as atividades que elas desenvolvem, como é feito esse desenvolvimento dessa atividade, e o mesmo com os meninos, que acompanham os homens da tribo, os adultos em seus afazeres, para aprender como é o ofício de cada um, o que cada um desenvolve ali dentro da sua comunidade indígena, tá certo? Na página 232, fala do encontro de diferentes culturas. Então, voltando aqui, os contatos iniciais entre portugueses e nativos foram de curiosidade e estranhamento. As duas culturas eram bastante diferentes entre si. Então, assim que os portugueses aportaram, os indígenas acharam assim eles diferentes, né? Porque usavam roupas, vinham de uma embarcação muito grande, né? E assim também causaram estranhezas os indígenas para os portugueses, tá? Que estranharam aquele pessoal chegando na praia, curioso, nus, né? Hoje, algumas tribos ainda permanecem, né? Essa tradição do nu, da ausência da roupa. Alguns usam roupas, mas naquela época não, tá bom? Os indígenas não vestiam roupas que cobrissem o corpo todo.
Muitos até mesmo tinham seus corpos pintados e decorados com penas, tecidos feitos por eles, né? A partir de fibra de planta e pedaços de madeira. Sua organização social também era distinta, era diferente da portuguesa. Não havia ricos e pobres entre eles, como nas cidades europeias. Na tribo são todos iguais, não tem o índio rico, o índio pobre, são todos iguais. Eles viviam em aldeias nas quais diferentes tipos de moradia eram construídas com palha, terra e madeira. Alguns grupos sequer fixavam-se em uma localidade, pois deslocavam-se constantemente por diferentes espaços em busca de seu sustento. Então, se ali na região onde eles estavam, né, com sua tribo, com a sua comunidade, o alimento era escasso, né, não tinha muito onde cultivar nada, o que eles faziam? Eles saíam em busca de um outro local. Os portugueses buscaram se aproximar dos indígenas, pois precisavam deles para conhecer o território e também para explorarem o pau-brasil, a árvore da qual extraíam uma resina para colorir tecidos que possuía grande valor na Europa. Com o objetivo de garantir a mão de obra, né, alguém que trabalhasse, os portugueses escravizaram os indígenas, obrigando-os a trabalhar mesmo contra a vontade deles. A escravização foi possível porque os portugueses se aproveitavam do fato dos indígenas não serem protegidos por leis. Uma vez em contato com os portugueses, os indígenas foram submetidos à organização social portuguesa, na qual não tinham direitos. Né? Então, foi ignorada a organização social que os índios tinham na sua comunidade e eles eram obrigados a seguir o ritmo ali dos portugueses. E os indígenas não tinham direito a nada, que é uma coisa clássica da escravidão. Por isso, com o passar do tempo, foram sendo pensadas leis que abarcassem, né, que trouxessem os indígenas, né, garantissem seus direitos, tá? Então, abarcar é assim, você proteger, tá bom? No documento apresentado a seguir, de 1853, há uma regulamentação dessa relação entre colonizadores e nativos, que são os indígenas. Projeto de Lei número 2, de 6 de setembro de 1853. Então, vejam bem quantos anos já tem isso, né? Artigo 1. Fica livre a todo o morador poder negociar a troca dos indígenas ferozes com os líderes das nações selvagens. Então, eles podiam trocar os indígenas como se eles fossem mercadorias. Feita a troca, o indivíduo deverá se apresentar com os indígenas perante o juiz de paz mais próximos para assinar um termo de educação com duração de 10 anos. Concluídos esses 10 anos, o índio poderá ser um aldeão, né? Será imposta a multa de 100 mil réis e 20 dias de prisão a toda pessoa que retirar índios de casa, de seus amos, né, de seus donos, e os indígenas serão obrigados por qualquer autoridade judiciária ou militar a voltar para a casa de seus amos, que eram seus donos, né? Não são patrões, são donos, tá bom? Na próxima página, deixa eu dobrar aqui, temos lá. Dentro de suas aldeias e comunidades, os indígenas possuíam direitos similares. A terra era coletiva, pertencia a todos. Então, na aldeia indígena, sem os portugueses, né? A terra era coletiva, não tinha dono, era de todo mundo, pertencia a todos. O trabalho realizado não visava ao lucro, ao enriquecimento. Então, todos os trabalhos desenvolvidos na aldeia não visava ganhar dinheiro, ganhar vantagem, né, ou ganhar algum lucro, né? Era só para a sobrevivência da aldeia toda. Havia uma divisão de atividades por sexo e idade. As mulheres eram responsáveis pela comida, muitas vezes até pelo plantio dos alimentos. Então, elas que cuidavam ali do plantio, da colheita, né, da semeadura. Os homens ficavam com a caça, a pesca e derrubada de árvores, que às vezes eles usavam essa madeira
para aquecer seus alimentos, né, como lenha, para fazer embarcações, instrumentos de caça, instrumentos de pesca e para abrir espaços também para suas aldeias, né, gente? Porque hoje, eu quero montar uma aldeia ali na esquina, até consigo, mas antes não, era uma mata muito fechada, muito densa, né? Uma grande diferença entre os indígenas e europeus estava na forma como os dois grupos encaravam o trabalho. Os europeus não entendiam o motivo dos indígenas trabalharem apenas para o próprio sustento. Na visão indígena, o trabalho tinha como função suprir as necessidades imediatas do grupo. Então, os europeus achavam absurdo. Imagina, eles trabalham só para comer e acabou, não faz mais nada, né? Eles achavam que o trabalho, os indígenas já achavam que o trabalho não era para obter vantagem, era para suprir necessidades das pessoas, da sua família, da sua tribo, né? Então, vamos pescar é para todo mundo, porque as mulheres estão cuidando da agricultura, do plantio, da mandioca, do milho para todo mundo, tá? Então, era tudo dividido. Aqui depois vocês podem ler aí para saber mais, que fala um pouco sobre como eram os tecidos, né, que eram tingidos e tal, pelos portugueses. Na 234, fala um pouco dos indígenas depois da colonização. Os portugueses consideravam os indígenas incapazes de definir o que era melhor para eles próprios. Por esse motivo, eles passaram a tutelar, a cuidar, né, dos indígenas, definindo o que deveriam fazer, o que era bom e o que era ruim para eles, silenciando assim a cultura e seus direitos. Então, eles queriam, achavam que eles não sabiam escolher o que era bom, o que era ruim para eles. Então, eles faziam as coisas dizendo que estavam fazendo para o bem, né? Para o bem dos indígenas, tá bom? No entanto, esses povos lutaram pela reconquista de direitos e pelo reconhecimento do valor e da importância de sua cultura, como veremos a seguir. Então, os índios não aceitaram isso passivamente, né? Porque os portugueses falavam, não, isso não é bom para você, isso é ruim para você, porque na verdade queriam que eles seguissem a cultura portuguesa, a cultura europeia, tá bom? Por serem colocados nessa condição de tutelados, né? Os indígenas sequer foram mencionados nas constituições brasileiras, tendo suas primeiras referências na Constituição de 1934. Olha quantos anos se passaram. Quando foram chamados de silvícolas. Então, gente, silvícolas era como na época, né? Em 1934, se referiam aos indígenas, gente, de silvícolas. Não falava, é aqueles indígenas, não. No documento na Constituição vem como silvícolas, tá bom? Abaixo é possível observar como esses povos foram tratados em textos constitucionais. Então, aqui na Constituição, no artigo 129, será respeitada a posse de terras de silvícolas que nelas se achem permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-las. Então, assim, é respeitado a posse do indígena, dos silvícolas, se ele estiver permanentemente localizado ali. Ele não pode sair dali, né? Ele não pode emprestar o terreno dele para alguém, as terras dele para alguém, ou dar para alguém, não pode, tá? Ele só pode morar. Isso, vejam bem, não é 1800, 1700, é 1934. Na Constituição de 1946, né, passado alguns anos, no artigo 216, será respeitada aos silvícolas a posse das terras onde se achem permanentemente localizados, com a condição de não transferirem. Então, com outras palavras, está a mesma coisa que está lá em 1934. Eles podem morar, né? Eles podem ficar ali, mas eles não podem transferir essas terras para ninguém, tá? Aí vem aqui, ó, na Constituição de 1967.
Então, já se passaram mais 21 anos. No artigo 186, é assegurada aos silvícolas a posse permanente das terras que habitam e reconhecidos seus direitos ao usufruto exclusivo dos recursos naturais e de todas as utilidades nelas existentes. Então, gente, usufruto quer dizer que eles podem usar, né? Eles podem, ó, posse assegurada por direito. É só uma posse do que eles podem obter daquela terra. Então, aquela terra, eles podem cultivar, o que eles conseguirem cultivar é deles, né? Eles podem morar lá, mas também não pode vender nem transferir para ninguém. Aqui tem o significado de tutela, que é a proteção de alguém ou de alguma coisa, vedado, que é proibido, e alienar, que é você dar ou vender a propriedade para alguém, tá bom? E por fim, chegamos na 235, que fala da emenda constitucional de 1969, no artigo 198. Acompanhem aí na apostila de vocês. As terras habitadas pelos silvícolas são inalienáveis. O que é inalienáveis? Não pode ser dado, vendido ou emprestado para outra pessoa, nos termos em que a lei federal determinar. A eles cabendo a sua posse permanente e ficando reconhecidos seus direitos ao usufruto exclusivo das riquezas e de todas as utilidades nela existentes. Então, gente, aqui mudou alguma coisa? Nada, tá bom? Eles escrevem, mas no fundo a terra ainda não é do índio, tá bom? Se quiserem falar assim, olha, vocês vão ter que deixar essas terras e ir ali para aquele cantinho ali, para aquele outro lugar. Eles precisam ir, porque a terra não é deles. Toda a riqueza, isso aí não quer dizer que ele tem minas de ouro, de esmeraldas, não, tá bom? Quer dizer que eles podem usufruir das terras, podem usufruir da vegetação, do rio ou lago que tiver ali por perto, né? É desse tipo de riqueza que tá dizendo, tá bom? Então, assim, continuava a terra não ser do índio, né? Por exemplo, se eu compro um sítio, o sítio é meu, eu posso emprestar para alguém, eu posso dar para alguém, eu posso alugar para alguém, posso presentear alguém com o meu sítio, se eu quiser, porque é meu, é minha terra, né? Não é o mesmo que acontece com o indígena. A terra é só uso e fruto. Ele pode morar e usufruir dos bens que aquela terra vai proporcionar a ele, seja na agricultura, seja na pesca, tá? Na moradia, mas ele não pode transferir nem dar isso para ninguém, tá bom? Bom, nossa, as constituições de 1934, 1946, 1967 e 1969 apresentam a defesa de um direito civil dos indígenas. Qual direito civil essa Constituição protege? Então, assim, ela não dá dado, né? Olha, toma, é tua para sempre. Mas ela garante alguns direitos para o indígena. Qual é esse direito que todas essas constituições garantem para o indígena, tá bom? Aqui vocês vão ler e vão circular a alternativa que apresenta a informação correta, tá bom? E vamos ter de lição de casa, vamos ter a folhinha 121 e 122. Vamos lá? Abre lá. Na 121 tem aqui uma imagem, né? Estado de São Paulo, Brasil, ó, escrito com Z, sobre os imigrantes. Os imigrantes buscavam trabalho ou eram recrutados no estado de São Paulo, onde trabalhavam em lavouras de café ou outras cidades. Com base em sua observação e no conteúdo que a gente já estudou, escreva o local de origem e o destino da maioria dos imigrantes que vieram para o Brasil. Então, a maioria deles veio de que origem? De qual continente? É nome de continente, tá bom? Não é para pôr, Itália, Itália é país. Eu quero saber qual é o continente. E foram para onde? O destino é para onde eles tinham que ir.
Então, tá fácil isso, hein? Na atividade 2, em 2010, o historiador Henry, dos Estados Unidos da América, visitou o Brasil e observou alguns aspectos da vida cotidiana de nossa sociedade. Em especial, a separação de espaços entre pessoas brancas e pessoas negras. Leia o texto que ele escreveu e responda à pergunta. Então, esse historiador, em 2010, veio para o Brasil, né? E observou pessoas brancas, pessoas negras e escreveu esse texto, tá bom? Aqui tem degradados e onipresente, aqui tem o significado. Qual é a atividade? Como você interpreta a frase de Henry que, olhando as capas de revistas de Ipanema, as capas de revista de Ipanema é nome de uma revista, né? Sentia que poderia estar na Suíça. Então, quando ele olhava uma capa de revista, né, em 2010, quando ele pegava uma revista e olhava assim, ele pensava, poderia ser no Brasil, poderia ser na Suíça essa capa de revista. Por que ele achava isso? Leiam com atenção o texto e responda. Por que quando ele pegou uma revista aqui no Brasil, uma revista que chamava Ipanema na época, ele olhou e sentia como se ele estivesse na Suíça? Vocês vão colocar aqui com as palavrinhas de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Gente, prestem atenção, façam a atividade com atenção. Qualquer dúvida, tem o grupo lá para a gente tirar dúvida, tem a correção. Sejam pontuais no Skype, tá bom? Não pode esse negócio de ficar migrando, perder o horário, dormiu demais, tenham responsabilidade, que é muito importante, tá bom? Vocês não são tão pequenininhos, vocês entendem a importância da escola, a importância desse momento, não é porque é a distância que vamos fazer tudo de qualquer forma, de qualquer maneira e tá tudo bom. Então tá tudo bom se cada um der o seu melhor. Tá bom, meus amores? Então, até amanhã. Tchau!